ficar um pouquinho, depois eu tenho que sair, tá? Mas eu olho depois a gravação de novo, tá? Tudo bem. Aham, já está gravando, ótimo. Vai ficar gravado. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado por prestigiarem a nossa aula, que a gente entrega essa hora para o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, a Dilene está tentando acessar e não está conseguindo. Mas daqui a pouco ela consegue. Então, para começar, a gente vem da nossa atividade rotineira, que sempre é barulhenta, para iniciar e para nós termos todo o proveito do que uma aula baseada no curso pode nos trazer. Vamos fazer um aquietamento. Quem quiser fechar os olhos, eu gosto de fechar os olhos apenas para se concentrar mais nessa vontade de entregar a nossa mente ao Espírito Santo. Levar o nosso instrumento de aprendizagem, que é a nossa via cerebral de aprendizagem, oferecê-la ao Espírito Santo para que ele faça uso desse nosso instrumento de aprendizagem da mente e comunique a nós, se revele a nós naquilo que nós estamos prontos a aceitar na paz e para nosso crescimento. Então, com isto dito na nossa mente, antes de nós entrarmos propriamente na nossa aula de hoje, então, que é do julgamento final, vou fazer um rápido comentário que eu já estava comentando antes de iniciar essa gravação, que a Carla trouxe para nós dos obstáculos da paz, que ontem nós estávamos conversando do quanto estava difícil para ela se situar o que estava acontecendo, e quando ela viu ontem o capítulo 19, os obstáculos da paz, isso trouxe a resposta para ela, e até foi uma sugestão para que vocês possam também olhar em casa e sentir, então, esse benefício que Jesus nos traz. E falando rapidamente, são só 4 obstáculos, mas eles permeiam toda a nossa vida. Eles fazem todo o ensaio que a gente vê aqui. E o primeiro dele, então, é o desejo de ficar livre da paz. Se nós não estamos na paz, é só por escolha nossa. Ninguém nos impôs isso. Não foi Deus, não foi o ego. É nós, como mente, que não queremos ficar na paz, e para não conseguir ficar na paz, que é a nossa vontade, a gente sente atração da culpa. E como a culpa é um instrumento de manutenção do ego, é ali que a gente se mantém então preso a esse marasmo do mundo. Uma vez entendido isso, o segundo obstáculo é a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Porque o ego nos deu essa identidade dentro de um corpo. O ego fez mais do que um instrumento de aprendizagem do corpo, que é a finalidade que o Espírito Santo vê para o corpo. O ego fez do corpo a nossa identidade. E aí nós sentimos, como ele falou, a atração da dor. Por isso que nós temos um corpo. Por que nós temos a atração da dor? Porque nós queremos estar na culpa para não estar na paz. E o terceiro obstáculo, depois vem a atração da morte. E isso nos atrai justamente para manter os outros 2 status no lugar. E essa atração da morte, ela traz em si a ideia de um corpo incorruptível. Então, nós ainda queremos viver eternamente, mas se isso estiver dentro de um corpo. Então, isso tudo são obstáculos que impedem a paz de se manifestar na mente. E o último obstáculo que faz com que esses 3 primeiros tenham surgido, que é o obstáculo do medo de Deus. Que ao nós erguermos esse véu, ao nós olharmos o medo de Deus, o que ele está lá no medo de Deus? A crença de que nós nos separamos de Deus.
a crença nessa ideia de separação. Então, tudo se origina lá. E essa crença de ideia de separação de Deus, ela trouxe em si o, o, o fator de nós termos medo do castigo de Deus. Oi, Edilene, acho que agora deu certo. Bem-vinda. Oi, menina, sim, deu certo agora, Então, obrigada. quando a gente ergue esse obstáculo do medo de Deus junto com os olhos do Espírito Santo, o ego, ele esconde essa visão de nós, porque ele diz que lá está aquilo que de pior nós somos. E na realidade, quando a gente olha com o Espírito Santo, o que, que nós vamos ver lá? Naquele lugar escuro que o ego tanto esconde? A nossa inocência, porque nada de fato aconteceu. Então, isso foi assim, uma pincelada muito rápida em alcançar a paz, só para dar aquele tira-gosto para vocês em casa fazerem, então, essa tarefa de buscarem isso. E também porque isso não foge muito da nossa lição de hoje, que é a pergunta 15, que nós vamos estudar hoje. Deixa eu só abrir aqui na 15, que é como cada um será julgado no final. Eu diria aquele quarto obstáculo da paz, que nós há pouco falamos sobre o medo de Deus, ele se esconde por detrás disso aqui, o julgamento final. Isso que é o grande medo. Então, no final da nossa aula de hoje, como meta, eu gostaria assim, que ficasse muito claro, então, o que é esse julgamento que nós temos medo e as duas interpretações que existem nele. Porque este julgamento final, ele tanto é usado pelo Espírito Santo quanto pelo ego. E o ego, ele mantém, como eu falei, como o último obstáculo a ser desfeito do que impede-nos de experimentarmos a paz. Então, ambos, Espírito Santo e ego, concordam com o julgamento final. Mas o ego, ele ameaça com o julgamento final. Ele ameaça que o nosso ser será desfeito por Deus tão logo Deus nos alcançar para executar esse julgamento final. E o Espírito Santo, ele tem uma visão completamente oposta a essa do ego. O ego, ele pegou uma coisa que realmente vai acontecer devido ao fato de nós pensarmos em separação, e ele inverteu, ele colocou isso de cabeça para baixo para transformar o que é uma feliz promessa de Deus, de que ninguém permanecerá para sempre preso ao sonho. O ego inverteu isso e transformou isso uma ameaça ao nosso ser, uma ameaça ao nosso sistema de pensamento. E daí surge o medo, o maior obstáculo da nossa paz. E aí, se Deus é paz e eu tenho medo de Deus, então eu fujo da paz. Como foi o primeiro obstáculo? E aí segue o segundo, segue o terceiro, até nós descobrirmos esse último obstáculo. Então vamos à nossa didática aqui de como cada um será julgado no final, de fazer essa leitura comentada. E se alguém tiver dúvidas antes, como eu já sempre falo, é só abrir o microfone para falar, ou então no final a gente sempre tem uns minutos para a troca de ideias, para tanto testemunhar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Então, começando aqui, cada um será julgado no final. Será assim. Então, aqui está o que eu falei, que tanto o ego como o Espírito Santo concordam. O ego ameaça com isso. Ele diz, viu? Eu falei, eu estava certo. Eu disse que tu ia ser julgado. Como ele segue aqui, ninguém pode escapar do julgamento final de Deus. Aí o ego aplaude. É isso mesmo que ele estava ameaçando sempre.
Só que a boa notícia vem daqui em diante. Quem poderia fugir da verdade para sempre? Na verdade, então, o que é o julgamento final? Uma restauração da verdade na nossa mente. E quem pode fugir da verdade para sempre? Quem pode existir no caos e no medo para sempre? Então, nós vamos voltar à paz. Mas o julgamento final, ele só virá quando não for mais associado com o medo. Aqui está uma promessa de Deus do maior alívio para nossos corações que ainda estão, de certo modo, contaminados com medo do ego. Ninguém será julgado pelo julgamento final enquanto ele ainda tiver medo em seu coração. Enquanto o medo não estiver totalmente desfeito pela irrealidade que ele é. Enquanto que o juízo correto, a interpretação certa, não entrar na nossa mente. Um dia, cada um dará boas-vindas a ele, e nesse mesmo dia ele será dado. Então, o juízo final, a feliz promessa de que o sonho de dor acabou, um dia isso entrará na mente, na consciência de cada um. E quando entrar na consciência de cada um, naquele mesmo instante, esse julgamento, esse juízo final é dado. Ele ouvirá a sua impecabilidade proclamada em todas as partes do mundo, libertando-o na medida em que ele recebe o julgamento final de Deus. Então, o julgamento, aquilo que será a última correção a entrar na nossa mente, quando nós olharmos de volta para o mundo através desse último julgamento, nada mais ficará no mundo que possa nos ferir ou nos afetar. O mundo será visto como um lugar misericordioso, uma extensão do nosso ser. Aqui no mundo, nós vivemos com e para os irmãos. No céu, nós vivemos em unicidade com Deus. Então, aqui no mundo, em paz absoluta com nossos irmãos. Esse é o julgamento em que está a salvação. Então, expiação, salvação, todos esses termos que ressurreição, que o curso usa como nossa meta final para aqui no mundo, estes são trazidos através desse julgamento final. Eles serão consecutados finalmente através desse julgamento final de Deus. Então, este é o julgamento que vai libertá-lo. Esse é o julgamento no qual todas as coisas serão libertadas com ele. Como eu falei, quando ele estiver na nossa mente e o mundo não está fora da nossa mente. Quando nós olharmos para o mundo com esse julgamento na nossa mente, é isso que o mundo trará de volta como testemunha à nossa mente. E aí o mundo todo será libertado por esse julgamento. O tempo para, à medida em que a eternidade se aproxima e o silêncio cai sobre o mundo, para que todos possam ouvir esse julgamento sobre o Filho de Deus. Então o tempo para, o tempo espera, o tempo existe até que esse julgamento seja bem-vindo a cada mente do Filho de Deus, a cada filho de Deus. E o que é, afinal, esse julgamento final? Esse julgamento que o ego tanto nos ameaça, de que Deus vai nos destruir pelo pecado que nós fizemos por nos separar dele. O que é, afinal, então? Se não é do ego, o que é, afinal, esse julgamento? E o Espírito Santo nos traz aqui, até em forma de oração, esse julgamento. Tu és santo, eterno, livre e íntegro, para sempre em paz no coração de Deus. Onde está o mundo e onde está o pesar agora?
Até vou repetir para isso entrar na nossa mente, porque esta é a maior dádiva com a qual Deus abençoou os seus filhos que decidiram-se por acreditar num sonho. Então, o que Deus, através do seu Espírito Santo, o que Deus manteve para nós aqui no sonho? A seguinte promessa: Tu és santo, eterno, livre e íntegro, para sempre em paz no coração de Deus. Ou seja, nós somos ainda tal como Deus nos criou. Esta certeza, o juízo final, restaura a nossa mente. E onde está o mundo? E onde está o pesar? Agora, então, na mente que aceita essa promessa de Deus como verdadeira para si. Onde é que fica o pesar do mundo? Onde fica a dor se a mente estiver curada? Então, realmente, nosso único problema é nós não acreditarmos na cura na nossa mente. E a solução é aceitar esse julgamento para nós. É esse o teu julgamento sobre ti mesmo, professor de Deus? Olha como Jesus nos conhece a fundo. Ele sabe que se esse fosse de fato 100% agora, já esse julgamento como a nossa realidade, se nós acreditássemos nisso de fato, nós não estaríamos aqui estudando. Nós já estaríamos em consciência com Ele. Por isso que Ele pede, se esse é o meu julgamento, eu aceito que é o de Deus, mas esse julgamento também tem que vir a ser meu. Então, por isso que a jornada da aprendizagem continua. Porque nós estamos numa jornada de tornar isso real para a nossa mente por nossa decisão. Como ele continua, acreditas que isso seja totalmente verdadeiro? Não, ainda não, ainda não. Mais uma vez aqui, a genialidade do nosso irmão mais velho, que não está nos julgando aqui. Ele está apenas revelando um fato. Ele está citando um fato para que nós nos demos conta de que nós ainda não aceitamos totalmente o juízo final para nós e por isso que ainda estamos do lado de cada paz. Ainda não aceitamos a paz totalmente para a nossa mente. Mas essa ainda é a tua meta. Isso é o lado bom. Jesus sabe que eu ainda não aceito totalmente esse julgamento de Deus para mim. Mas Ele sabe que a minha meta é vir a aceitá-lo totalmente. Por isso que eu estou aqui no mundo aprendendo a perdoar. Porque a minha meta é vir a aceitá-lo totalmente. A razão pela qual estás aqui. Então, isto é o nosso papel aqui. O motivo de nós estarmos aqui no mundo é um só. Não é nos perpetuar, não é criar os filhos, é aprender a aceitar o julgamento final de Deus como nosso também sobre nós mesmos. A tua função é preparar-te para ouvir esse julgamento e reconhecer que ele é verdadeiro. Isto é a meta nossa e a de Jesus para nós, e a do Espírito Santo para nós. E é isso que esse curso em milagres nos traz com tanta clareza, que esse julgamento final ainda é nosso. É a nossa meta reconhecer isso. Um instante em que acredites completamente nisso e passarás além da crença para a certeza. Lembram-se que certeza é um atributo do céu. No momento que a dúvida se instaurou na mente do Filho de Deus, quando ele fez aquele pergunta a si mesmo, como que seria criar além de Deus? Aquela pergunta inicial, aquele pensamento diminuto e louco de separação, a certeza fugiu da mente do Filho de Deus. E até hoje nós carregamos o fardo dessa dúvida. E essa incerteza, ela só voltará à nossa
mente no momento que nós conseguirmos aceitar em paz esse julgamento final de Deus para nós mesmos. Por isso que no instante que nós acreditarmos totalmente nesse julgamento, de que nós somos santos, eternos, livres e íntegros, nós passaremos da crença para a certeza. O ego é uma crença, o mundo aqui é crença, o céu é certeza. Então trocaremos do mundo da separação para o céu. Um instante fora do tempo para trazer o fim do tempo. Então, um instante. Por que um instante? Porque a dádiva de aceitar esta colocação ou esse julgamento, esse instante de aceitação, ele vem da nossa mente que é atemporal, da nossa mente certa, da nossa mente onde habita o Espírito Santo. Por isso que um instante passado com essa mente que está fora do tempo, traz o fim do tempo. Traz o fim da necessidade de precisarmos mais tempo para aprender que o tempo não existe. Então, aqui a cura se completa, ela se finaliza, ela atinge a sua meta. Não julgues, pois julgar apenas a ti mesmo, não julgues, pois julgar apenas a ti mesmo e assim pois julgas apenas a ti mesmo e assim adias este julgamento final. Então, por isso que Jesus, no livro todo, nos diz que nós não devemos julgar, não porque isso seja proibido, como ele diz aqui também, não julgues, não é uma proibição, é o reconhecimento de uma incapacidade nossa. Nós não temos capacidade de nos julgar, pois se nós nos julgarmos, nós estaremos adiando a consciência desse julgamento final. Então, mais um motivo para nós não julgarmos, para nós não atrasarmos o reconhecimento final de que nós ainda estamos em Deus, o nosso despertar. Então, todo julgamento aqui dentro do sonho, ele atrasa essa consciência. Ambos são excludentes. Ou eu julgo as coisas do ego e elas se tornam real para mim, e aí eu não sou o que Deus julga de mim. E eu atraso essa consciência do que Deus julga a respeito de mim para mim mesmo. Qual é o teu julgamento do mundo, professor de Deus? Tu aprendeste a ficar de lado e ouvir a voz do julgamento em ti mesmo? Não, né? Ainda não. Nós ainda escutamos muito ao ego, mas pelo menos já estamos cientes disso. Pelo menos nós já sabemos que estamos ouvindo o ego, porque antes de saber que nós escutávamos ao ego, nós acreditávamos que éramos o ego. Isto é um passo mais atrasado ainda. Então, dar-se conta que o nosso julgamento aqui no mundo é do ego, já é um grande passo. Eu até vou repetir aqui. Qual é o teu julgamento do mundo? Então, por enquanto, ainda está contaminado com o julgamento do ego. Já aprendeste a ficar de lado e ouvir a voz do julgamento em ti? É o que estamos aprendendo. Ou ainda tentas tirar dele, do Espírito Santo, o papel que lhe é devido? Então, quantas vezes, cada vez que eu julgo, eu escanteio o Espírito Santo do seu papel. Eu roubo o papel do Espírito Santo. Eu usurpo esse poder que é do Espírito Santo. E por isso que o julgamento nos é tão caro na nossa paz. Por isso que o nosso julgamento, por mais que o ego se delicie, após termos feito um julgamento, sempre vem um peso de consciência enorme. Ninguém consegue julgar dentro do ego e depois ficar totalmente em paz. Ele dá uma sensação que alguma coisa está errada. Ele nos deixa num marasmo muito terrível, uma sensação de aprisionamento, de peso, de clausura.
Então, o julgamento do ego, ele é o oposto da libertação. Quanto mais nós julgamos, mais nos aprisionamos, mais nos acorrentamos mais forte na prisão que nós mesmos nos colocamos. E então, o que a gente pode fazer como solução? Como ele diz, ir de lado, né? Nos tirar de lado, nos aquietar e permitir que o Espírito Santo venha a nós. Aprenda a aquietar-se, olha o que ele está dizendo, pois a sua voz é ouvida na quietude. Então, o Espírito Santo, como ele é um atributo da paz, ele não pode ser ouvido no barulho. Ele é quieto, ele é silencioso, o seu julgamento, ele é tranquilo, ele é leve como uma pluma para nossa mente. Ele nos leva a flutuar na nossa mente quando o julgamento do Espírito Santo se faz presente na nossa consciência. E nós passamos a amar e a querer esse estado de leveza e de liberdade absoluta. E o seu julgamento, então, do Espírito Santo, vem a todos os que se põem de lado a escutar em quietude e a esperar por ele. Então, isto nós podemos fazer aqui, a cada momento, nos colocar de lado e nos preparar para o julgamento do Espírito Santo. Como é que nós nos preparamos? Não nos identificando com o barulho do ego. Observar o que é ego, não julgar, simplesmente decretar a nós mesmos, através da nossa vontade, que isto é insuficiente para um filho de Deus. Isso não é digno de um filho de Deus. Então, tudo que o ego nos traz é insuficiente porque não nos deixa na paz. Então, com essa preparação, o Espírito Santo consegue se revelar a nós e, enfim, nos trazer a paz e nos trazer a certeza do julgamento de Deus. Tu, que às vezes estás triste e às vezes com raiva, olha aqui, ó, como Jesus nos enxerga o tempo todo. Não há nada que conseguimos esconder dele, mesmo que quiséssemos. Ele sabe que nós temos nossos momentos de tristeza e de raiva. Então, tu, que às vezes estás triste e às vezes com raiva, que sentes que o que é devido a ti às vezes te é negado e que os teus melhores esforços esbarram em falta de apreciação e até desprezo, abandona esses pensamentos tolos. Aqui está a melhor coisa que Jesus poderia ter nos aconselhado, ou que ele viveu e que sabe que é a melhor coisa do mundo. Abandona esses pensamentos tolos. São só pensamentos tolos que querem nos ferir. São por demais pequenos e insignificantes para ocupar a tua mente santa, por mais um instante que seja. Nossa mente santa é a própria mente de Deus, é a extensão da mente de Deus. E nada menos que a paz absoluta é digna dela. Então, nenhum pensamento tolo que o ego nos dá é suficientemente digno do nosso ser. E por ser indigno da nossa realidade do ser que nós somos, nós podemos e devemos simplesmente olhá-los, identificá-los como insuficientes e largá-los. Esses pensamentos são cavalos encilhados, não subam nele. Permitam que eles se vão para o nada de onde eles vieram. O julgamento de Deus espera por ti para libertar-te. Então, o julgamento de Deus é o oposto desses pensamentos tolos. Esses pensamentos tolos, todos do ego, que vêm para nos ferir, para nos mostrar a vitimez, para dizer que nós somos vítimas,
Eles estão aqui justamente para fazer o contrário do que eles estão dizendo. Eles estão aqui não para nos engrandecer como vítimas, mas para nos aprisionar. E o julgamento final de Deus, que nós não somos esses pensamentos, isto é libertador. O que pode o mundo te oferecer, independentemente do teu julgamento sobre as dádivas mundanas que preferirias possuir? Então, o que o mundo pode nos oferecer que nos daria mais do que a paz e a certeza na mente? O que aqui dentro do mundo, onde tudo é incerteza e caos, o que um sistema de incerteza e caos poderia nos oferecer que valeria mais do que a certeza do céu, do que a paz de Deus? Então, nesses termos, é impossível voltar a querer o mundo novamente na nossa mente. Será julgado e julgado com justiça e honestidade. Tá aí uma coisa que o ego não compreende. O ego, ele acha que julgar com justiça e honestidade é apontar o dedo contra o irmão e condená-lo. O ego chama isso de justiça. Por quê? Porque ele acredita que aquilo que eu estou vendo é aquilo que realmente aconteceu. O ego, ele não nos permite ver que nós estamos vivendo aqui dentro de um sonho e que nós estamos vendo apenas a segunda parte do sonho. A parte na qual o nosso irmão está separado e ele está interagindo conosco. Mas esta é a segunda parte do sonho. A primeira parte do sonho, que o ego não nos mostra, é a parte na qual nós mesmos fizemos o nosso irmão e a nós, onde nós somos os sonhadores que criamos esse sonho. Não existe nada lá fora para nos ferir. Então, a primeira parte do sonho que nos mostra que nós somos os autores daquilo que estamos vendo e nós não podemos nos ferir a nós mesmos, só se o nosso irmão de fato seria separado de nós, como a segunda parte do sonho mostra, aí sim nós seríamos vítimas do irmão. Mas como na primeira parte do sonho nós vemos que nós que fizemos este sonho, não existe nada fora da nossa mente. Nós damos o papel ao nosso irmão para que ele represente o que ele está representando na segunda parte. Então, ser julgado e julgar em justiça e honestidade é ver o sonho como um todo. É ver também essa primeira parte e aí descobrir que, na verdade, nem isso nós não fizemos. Nós sonhamos que fizemos isso. Na verdade, nós nunca projetamos nada para fora, porque nós nunca separamos de Deus. Nós ainda somos, como diz no julgamento dele, totalmente inocentes, livres, eternos, íntegros e para sempre na paz do coração de Deus. Se nós jamais deixamos de estar na paz do coração de Deus, como que poderíamos ter jogado para o irmão um papel insano de nos ferir? Então, este é um julgamento justo e honesto. Quando nós olhamos através desse julgamento do Espírito Santo, este é um julgamento que nos liberta e nos leva de volta ao conhecimento do céu. Por isso que ele é um julgamento final. Depois desse julgamento, não há mais julgamentos, porque no céu não há julgamento. Então, por isso que ele é o último julgamento. Não há engano em Deus. Então, esse julgamento vem de Deus e não há engano nele. Suas promessas vêm com certeza. Então, se Deus prometeu que o julgamento final é o julgamento do Espírito Santo para nós despertarmos do sonho, se Deus prometeu isso,
Deus não se engana, então certamente assim será. Lembra-te apenas disso. Suas promessas garantiram o seu julgamento e apenas o seu será aceito no final. Então, esta é a feliz promessa do julgamento final e todos nós, não haverá um pedaço de mente que acredite e que vaga por esse mundo separado, que não passará por esse julgamento final, que não fará para si mesmo este julgamento final. É tua função fazer com que esse fim seja em breve. É tua função guardá-lo junto ao teu coração e oferecê-lo ao mundo para mantê-lo, para o mundo todo, para mantê-lo a salvo. Então, neste julgamento final, nós mantemos o mundo todo a salvo. Como que isso é possível? Manter o mundo todo a salvo? Manter uma coisa lá fora a salva? Isso seria impossível. Mas lembrem-se que o mundo vem da mente. E a mente que projetou o mundo é uma só. Então, todos que estão dentro do mundo vieram da mesma mente. E quando nós, de dentro dessa mesma mente, guardamos essa nossa função de trazermos esse julgamento final na nossa consciência, nós não estamos fazendo isso só para nós estamos fazendo isso para o mundo todo. E assim o mundo todo é salvo pelo nosso pensamento. Então, esta é a dádiva do juízo final. Por isso que, então, o juízo final, que é uma coisa mais amedrontadora que o ego tem a nos oferecer, na verdade é a coisa mais libertadora que existe, que Deus poderia ter providenciado para nós. Então, a feliz promessa de que esse mundo, em sua dor, em sua ideia de separação, não vai existir para sempre na nossa consciência. E em seu lugar, o que virá? A volta da confiança em Deus, a volta da paz da nossa mente, a volta do reconhecimento de que tudo que nós vimos lá fora ainda é parte do nosso ser. Eu ainda sou isso. E por isso que eu não posso atacar e nem ser atacado. E quando isso for aceito na nossa mente, quando isso for um fato para nós, isso será tão tranquilo, tão em paz, que o próprio Deus poderá dar e dará o passo final, que é nos levar de volta da consciência de dualidade ou de sonho para o conhecimento de céu, que é a meta final da salvação. Então, assim será o fim do sonho para cada um, para cada mente que jamais pensou, como Jesus sempre chama, jamais porque não é real, pensou estar aqui nesse mundo de sonho. Então, esta é a nossa mensagem de hoje. E essa mensagem do juízo final, ela ainda será também vista daqui a uns dias. Nós teremos nas nossas aulas da noite o que é o juízo final. E ela é tão importante para o sistema de pensamento do Espírito Santo que ele também a trata no texto, ele a tratou na canção da oração, ele tratou ela na psicoterapia, ele trata dele nos exercícios, porque Jesus ele trata desse assunto depois como uma espiral, volta a outros assuntos e retorna eventualmente a ele. Assim, nós também daqui a uns dias vamos voltar a ele novamente, porque a base da nossa volta está totalmente firmada em cima desse julgamento final, que afinal não é de Deus para nós, é de nós mesmos sobre nós. Então, quando nós aceitarmos, para concluir, vou ler mais uma vez, aceitar o quê? Que tu és santo, eterno, livre e íntegro.
para sempre em paz no coração de Deus. Onde está o mundo e onde está o teu pesar agora? Porque a consciência do céu retornou com isso. Então, esta é a mensagem que o Espírito Santo se revelou a nós hoje. E agora nós temos então os nossos minutos, temos ainda uns 2h17, 13 minutos, para nossa troca de ideias, nossa interação. Vocês podem abrir os microfones, por favor? E gostaria de saber, assim, qual a experiência, assim, disso que a gente viu hoje, como que isso bateu no coração de vocês? Se isso veio com leveza, se isso veio com alegria, ou se ainda existe um resquício de ameaça quando isso vem à consciência. Porque se isso veio através de alegria, é o sinal que a gente já está escutando o Espírito Santo. Mas se ainda bate uma pontinha de medo disso, é sinal que nós estamos pedindo pelo Espírito Santo para que Ele nos ensine. É ainda a falta do amor em nós. Milene, é assim que tu vê? Eu fiquei tão emocionada com essa leitura. Sério, eu em alguns momentos eu até, sabe, chorei, porque falou tão ao coração, sabe, assim, direto que, não sei, emocionou. E é o coração que vai decidir isso, o nosso coração que por tantas erros de existência estava enganado quanto a quem ele servia, né? Tão sofrido, tão dilacerado pelo pesar por termos acreditado numa mentira. Nosso coração vibra, exulta em alegria dessa liberação. É lindo demais. Alguém mais quer compartilhar? Os bichinhos estão incluídos nessa liberação. Porque ele veio se deitar aqui. Estou vendo o gatinho aí. Tá Porque todo ser vivo, nada está fora da consciência do céu. Tudo será restaurado à consciência do céu quando a nossa mente for libertada. Porque nossa mente criou também os bichinhos, não só a nós. Então, assim como nós seremos libertados, todo ser vivo será. Por isso que não há sacrifício, como a gente, umas aulas atrás, aprendeu tão bem. Então, se nada vai faltar, nem um gatinho, né? A essência de vida do gatinho falta a Deus. Ele ainda está em Deus. Então, nós... Acho que eles estão mais que nós, né? Tanto quanto, porque em Deus tudo é total. Sim, Gui, nessa questão do julgamento, olha, que eu achei meio interessante que ontem nós estávamos voltando da academia, eu e a Lise, e daí me deu esse insight, assim, hoje a aula era sobre isso, de que me deu esse insight, assim, foi tão libertador. Eu estou aqui, estou num sonho, e eu aceito a minha condição de julgar, porque nós julgamos o tempo todo. E enquanto nós estamos nessa condição de sonhadores, nós estamos imersos no julgamento. Então, tudo bem. E quando eu aceito que eu julgo, que eu condeno, que eu critico, e que não é nem o outro, é a mim mesma, né? Uau, é assim, libertador. Porque é o sonho, sabe? Então tá tudo bem. Porque, olha só, só concluir, que eu faço um julgamento, e daí eu não percebo,
A minha mente vai lá e diz assim, você julgou, você criticou, você está condenando ao irmão. Olha só, não é o irmão está condenando a você, é o ego. E isso gera um sentimento de culpa. Né? E o ego? Nossa, foi tão libertador olhar aqui, perceber e dizer assim, sim, julguei, condenei, critiquei e faço isso porque estou no sonho e tá tudo bem, dá licença, que estou fazendo isso e tá tudo certo. Tipo, eu comigo mesma, né? Não tem culpa. Porque é essa percepção de que estamos no sonho. Exato. Percebe? Que é libertador. E quem percebe que tu está no sonho? Quem é? E que eu aceito a minha condição de estar sonhando. Exato. Esta é a consciência. Quem é o ser que está percebendo que está no sonho? Tá tudo bem. Não é o ser do sonho. Tem que ter alguém que está percebendo isso. Isso. E esse ser não tem culpa, né? E no mundo dual, é impossível viver sem julgar. Como é que eu vou me vestir se eu não julgar que eu tenho que escolher uma roupa? Como é que eu vou comer? Mas o condenar-se por isso. Então, julgar é uma escolha. Agora, o condenar, ele traz o peso da culpa. E a culpa, que é o mantenedor do ego, a culpa, né, é o alimento do ego. Fica preso ali na culpa. Sem culpa, o ego, ele simplesmente se desvanece. Porque assim como nós, enquanto corpo, precisamos de oxigênio para viver, o ego, enquanto ideia separada, ele precisa de culpa para viver. E se não há culpa, se eu olho, eu observador, eu não sou isso. Eu observo aquela identidade minha fazendo isso. Mas eu sou sem culpa, eu que observo isso, sou sem culpa, então o ego não vem a mim. E aí a mente se torna livre para ouvir a quem? Ao Espírito Santo, a voz da razão. Porque o Espírito Santo nada mais é do que eu também, mas imbuído da voz da razão. E a voz da razão que vai me provar que como a separação de Deus é impossível, porque ideias não deixam sua fonte, e eu sou uma ideia de Deus, então eu não deixei a Deus. Então, se eu não deixei a Deus, que culpa que eu tenho? Aí o julgamento final da inocência se materializa, se completa, se concreta. Essa conversa, a gente passa a conversar, né? Conversa consigo mesmo. Sim. É trazer isso para a prática, né? Na nossa vivência. É a prática. Exato. E aí o mundo começa a ficar mais livre. A gente ainda o vê, o julga, mas não o condena. Tá tudo bem. Olha ele dissociado, olha ele separado do meu ser. Tudo bem, é uma projeção e vai uma correção ao sonhador e não ao personagem do sonho. Né? Ainda estou aqui. Eu ainda tenho um pouco da dúvida quanto a essa questão de que se uma mente cura, todas curam, né? Então eu preciso todas as minhas outras partes curem-se também. Mas às vezes eu tenho essa... Sim, elas curam, mas por outro lado, por nós sermos livres em vontade, como Deus é livre em vontade, se eu, dentro do outro personagem, ainda não aceito, então essa cura, na verdade, já foi dada pelo primeiro que fez, por Jesus que fez. Eu estou aprendendo a aceitar, outros também. Até o último pensamento vai aceitar. E aí se completa a integridade total do Filho de Deus, o retorno total. Voltamos lá para o livre e íntegro, né? Isso. Mas já que a Helene falou sobre essa coisa da salvação, isso era uma dúvida minha muito grande. Assim, eu não me salvo sozinho, né? Eu salvo todo mundo ou ninguém. E assim, eu tive um instante santo, né? Ontem. Gente, mas isso ficou tão claro para mim, mas tão claro, que não dá nem sei dizer, mas é assim,
é ver o outro exatamente o que você é. Então, eu tive uma experiência incrível, porque com a mesma pessoa, há 2 dias, eu via todos os defeitos possíveis nela. E ontem eu vi ela tão perfeita, mas tão perfeita, que parece que tinha uma luz assim em volta dela. E aí eu entendi que, né, isso, claro, através do Espírito Santo, que ele fala bastante comigo, eu estava me sentindo daquele jeito, entende? Eu estava naquela paz, eu estava curada, naquele momento eu estava curada, eu vi o outro curado também. É Então, nada. impossível, através da tua cura, não Perfeito. ver a cura para fora, né? Então, é possível você se ver no outro. Então, Sim. quando você estiver vendo alguma coisa errada no outro, tá em você, volta para dentro, né? Tá É lá. isso. Esta é a grande lição. É isso que o Perfeito. Gente, professor, mas é lindo demais. tudo converge para essa aprendizagem. Maravilhoso. Nossa, é estar no céu. Gente, é estar no céu. Porque o tempo É o para. Espírito Santo. É demais, né? Então é isso. É literalmente isso. E quando nós aceitarmos isso totalmente, como eu digo, por enquanto a gente tem instantes santos, como você teve ontem esse instante. Mas o dia que esse instante santo for constante, é a iluminação, é a volta à Nossa, consciência do deve céu. ser. Já Incrível. pensou viver Indescritível. constantemente assim? Deve ser É, uma loucura. Ai, deve ser lindo demais, né? lindo demais. Mais alguém? Alguma coisa a compartilharmos? Senão vou agradecendo, então, como sempre, a presença do Espírito Santo nas nossas mentes e agradecendo também a participação de vocês que me prestigiam, me propiciam esse momento tão especial de me conectar também através da mente de vocês, nós nos Cabeça. tornarmos uma mente oferecida ao Espírito Santo. E concluo essa aula com esse pensamento de gratidão.